Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Perspectivas. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia. Nós vamos conversar sobre inteligência artificial com Jéssica Alcântara, que é uma mineira que já ficou baiana, formada em direito, mas que enveredou para o campo da tecnologia e da inteligência artificial. Jéssica, é um prazer tê-la aqui com a gente. Oi, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite para bater esse papo sobre esse assunto que, pessoalmente, eu amo. Eu quero lhe perguntar, em primeiro lugar, um pouco sobre você, né? Você nasceu em Minas, veio aqui para Bahia. Como que foi essa história? Conte um pouquinho aí e vamos falar um pouco dessa sua história. Então, a minha história ela é cheia de indas e vindas. Eu sou mineira, nascida em Contagem, que é a região metropolitana de Minas Gerais, BH, Contagem, Betim. É, E na minha caminhada eu morei em 6 estados diferentes. Seu pai é militar, é? Não, meu pai trabalha com obras, engenharia. Ah, é quase a mesma vida, vida de estradeiro, né? Exatamente. Então, em algumas dessas mudanças do meu pai, a gente acabou indo. E a última grande mudança foi para Bahia. Então, minha família veio para cá em 2011. E aí eu terminei o colégio aqui e iniciei a faculdade de Direito. Agora, por que que você escolheu direito? Porque eu acho uma profissão lindíssima, admirável. Eu tenho todas as características para ser uma grande advogada. Então, foi uma mistura de admiração com afinidades. Direito é e sempre terá um lugar especial no meu coração, né? Todas as pessoas deveriam estudar direito. É muito importante Também acho. se conhecer como cidadão, entender qual é o seu papel, quais são os seus direitos, seus deveres, e assim ser consciente na sociedade que você vive. Com certeza. Mas você chegou a terminar o direito e Sim, exerceu? sim, cheguei a me formar, mas acabei não exercendo de fato. Eu falo que assim, né, a gente começa apaixonado, mas às vezes termina meio brigado, assim, meio mal. Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu saí muito com aquele sentimento de que talvez aquilo ali não era o suficiente para mim em relação a uma realidade diária, vamos dizer assim. A rotina do direito não parecia mais tão empolgante para mim ali naquele momento. Talvez eu não tenha tido uma base pós-faculdade decente que me fizesse realmente Admirar a profissão. escolher seguir aquilo mesmo. Mas, Mas ainda bem que você mudou, porque senão a gente estaria conversando sobre pois outro é, tema aqui, não tecnologia. pois é. Como foi sua entrada no mundo da tecnologia? Então, quando eu saio do direito, eu começo a buscar muito essa ideia de que eu queria ter liberdade geográfica. Eu amo viajar, é muito importante para mim estar em movimento, conhecer novas culturas. Eu queria ter flexibilidade de horário, então conseguir trabalhar quando eu quisesse, como eu quisesse. Eu queria ganhar numa moeda mais forte que a minha. Então eu comecei a É fazer um algo, conjunto de exigências muito altas, né? mas eu conquistei. Liberdade geográfica, liberdade de horário e ainda ganhar em moeda forte. Pois é, mas nós somos co-criadores da nossa realidade. Então eu defini o que eu queria, fui atrás e consegui. Então me conte isso aí, como foi que você definiu e como foi que você correu atrás. Então eu escolhi, eu falei que coloquei que na minha cabeça que isso era essencial para mim e comecei a fazer formações complementares que pudessem me dar essa liberdade. Então eu fiz a formação, sem formação em alguns cursos de algumas universidades de fora, alguns cursos livres. E em um desses cursos que eu fiz, ele é focado em escrita criativa. E eu fui convidada a participar de um projeto até então secreto, para escrita criativa, desenvolvimento de. Agora eu sei que eram prompts, mas na época a gente não sabia bem do que se tratava. E fui convidada para esse projeto, e esse projeto era para o Google. Então eu comecei dentro dessa empresa, ela presta serviços não só para o Google, mas para a OpenAI, enfim, várias dessas grandes empresas de tecnologia hoje. Então, eu comecei a participar desses projetos e dentro dessa dinâmica de trabalho, eu comecei a me destacar e fui convidada
a ser uma project manager, uma team lead, então comecei a liderar pessoas do idioma português brasileiro e português de Portugal para treinar esses grandes modelos de linguagem baseados em IA generativa. Então, a gente fazia um trabalho de machine learning, digamos assim. Nós recebíamos projetos dessas grandes empresas e executávamos esses projetos, treinávamos equipe, fazíamos com que aquela IA recebesse todas as informações necessárias, respondesse aos comandos, e nós estávamos ali também para, quando ela alucinasse, quando ela desse informação incorreta, a gente estava ali para corrigir, para A pontuar. inteligência artificial alucina? Você usa? Alucina, muito, Alucina? muito, muito, muito. Ou como é que funciona? Como é que funciona essa alucinação da... Então, a alucinação, ela pode ser em dar informações parcialmente corretas ou totalmente erradas, assim, qual é o atual presidente do Brasil? E ela fala do nada assim, Michael Jackson. Isso acontece. Ela pode falar datas erradas. Por exemplo, você tá assim, que dia é hoje? E ela pode dar que ano é hoje? Ela pode dar informações corretas, incorretas nesse sentido, mas o pior ponto de alucinação da IA é quando ela tem em um texto longo uma pequena informaçãozinha ali incorreta, que quem vai receber aquele texto dificilmente vai revisá-lo com muitos detalhes. Então, ela alucina assim bastante. Mas com esse trabalho que é desenvolvido de pessoas estarem por trás desses projetos, corrigindo, alimentando a IA, isso tem diminuído muito. Eu não vou dizer para você que isso vai diminuir, que isso vai acabar 100%, não vejo, mas já reduziu bastante. Se você fazer um paralelo em como as inteligências artificiais respondiam ano passado e para esse ano, a gente já teve desculpa, uma melhora significativa. Então, a Tá. tendência é melhorar. Você falou aí em escrita criativa, você falou em prompt, você falou em inteligência artificial. Isso ainda é um tema muito novo para muita gente. Sim, E muita gente obviamente, os preconceitos, tem muitos advogados com preconceitos. Ontem mesmo eu estava vamos vencê-lo. numa discussão onde alguns dos meus colegas estavam dizendo que quem usa IA, não sei o que lá, com certo preconceito. Obviamente, eu entendo que é uma ferramenta que vai aumentar a sua produtividade, né? Na realidade, não vai lhe substituir, pelo menos uma parte dos advogados não substitui, né? Mas alguns podem substituir também. Eu acho que isso no futuro vai ser uma questão bastante significativa. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: tem um cientista brasileiro que diz que a inteligência artificial nem é inteligência e nem é artificial, né? Porque a inteligência, para ser inteligência, tem que ser humana, biológica. Então, esse nome é meio esquisito. O que é que você acha disso? Olha, a inteligência artificial, ela tem uma rede neural de conhecimento, então ela vem com uma busca de realmente imitar o cérebro humano, as conexões de informações que acontecem no cérebro humano. Eu não acho que o termo inteligência artificial estaria incorreto, eu acho que ele é bem adequado até, mas lembrando que tudo que a IA sabe foi criado por nós. Então, assim, imaginem a IA como um segundo cérebro, que pode ser o seu melhor amigo. Eu entendo muito esse sentimento de preconceito, porque assim, o novo ele assusta, ou ele causa aversão, ou ele causa admiração. Então, assim, no momento que a gente está, em que praticamente tudo já está caminhando para esse lado, e futuramente tudo vai ser baseado em IA, em inteligência artificial de modo geral, em automação também, é, é um pensamento que as pessoas vão ter, mas vai ser vencido. Como eu falei, vamos vencer esses preconceitos, porque hoje, o que que é IA? Por que que eu escolhi ir por esse lado? Por que que eu investi tempo? Porque, assim, eu tive esse primeiro contato com a inteligência artificial no contexto da minha carreira internacional. Mas depois de um tempo, e hoje o meu foco é na minha carreira,
nacional. Hoje eu tenho uma startup de tecnologia baseada em soluções de IA para negócios. Então, o que que eu quero trazer para os meus clientes, para as pessoas com o meu trabalho? Qualidade de vida, tempo de qualidade. Então, a IA ela está aqui para ser o seu auxílio. Aquela atividade mecânica que te roubava horas, ela vai ser feita em segundos e ela vai ser feita com excelência. O tempo de qualidade que você vai ter, como você vai otimizar o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, é para isso que a inteligência artificial funciona. É para isso que ela veio melhorar as nossas dinâmicas de vida, de modo geral. Porque se você pode automatizar seus processos, você pode se organizar melhor, você consegue ter mais tempo para você, para sua família. Mas muita gente vai ser, digamos assim, expulsa do sistema produtivo em razão dessa tecnologia, porque muitas pessoas têm atividades repetitivas, puramente de, por exemplo, preencher formulários, coisas que a IA vai fazer com muito mais rapidez, né? Com certeza. Então vai ser mais uma adaptação do sistema capitalista na mão de obra, como aconteceu várias vezes ao longo da história. Mas você entende também que, da mesma forma que algumas profissões vão sumir, novas vão surgir, nós estamos vendo aí um movimento de gestores de IA, gestores de automação, engenheiros de prompts, pessoas focadas em inteligência artificial. Então, assim, é, o novo ele vem tirando o que tá, vamos dizer assim, o que já não O funciona que é também, o que está obsoleto. obsoleto, e vem trazendo novas Sim, mas possibilidades. aí são pessoas obsoletas. E como é que você faz para treinar essas pessoas ou modificar a situação delas, né? Isso acontece também com o processo natural. Vamos dar uma olhadinha no Instagram. O Instagram tem 13 anos, se não me engano. Há 13 anos atrás, se eu te contasse que uma rede social de fotos ia ter tanto sucesso, ia movimentar tanto dinheiro, você ia acreditar? Provavelmente não, mas você acreditar que Eu tal. sou jurássico, provavelmente iria acreditar, entendeu? Mas, por exemplo, hoje você tem uma rede social, você se posiciona no mundo através dela. Então, assim, por mais que você não fosse uma pessoa que lá atrás acreditasse nela, no hoje você usa. Então, essa é a tendência para as inteligências artificiais, para soluções baseadas. As pessoas que hoje estão obsoletas, que estão fazendo, têm essas tarefas, elas vão se readequar. Porque o cenário surge, as pessoas se reinventam. Esse é o poder de ser você, a capacidade de se reinventar e de procurar novas possibilidades. E outra, a IA, ela não veio para tirar o trabalho das pessoas, ela veio para tirar o trabalho das pessoas que não sabem usar IA. Então, se você, por exemplo, a gente estava citando o direito. Hoje eu tenho um quadro de 10 estagiários. Se eu posso, com o IA, eu consigo fazer o trabalho dos 10, facilmente. Mas e se eu tiver um estagiário que sabe mexer em IA? O valor que ele não vai ter. Então, o meu convite para as pessoas que têm medo de, estude ela, conheça, traga ela para o seu dia a dia, transforme ela no seu melhor amigo e você vai se Na realidade, destacar. eu percebo que o IA é um Google mais melhorado, né? Porque na realidade você faz a sua pergunta e ele responde com um texto mais elaborado, mas de qualquer forma é uma pesquisa igual a qualquer outra, não? Não necessariamente. Esse é o básico. Isso um usuário básico ele vai fazer. Mas a IA ela é muito maior do que isso. Hoje eu posso tanto, e aí eu vou falar, eu hoje desenvolvo soluções baseadas em IA. Eu crio agentes de IA. O que são esses agentes? Eles são, eles podem se comportar com a persona que eu defini, por exemplo, eu quero que ele seja um SDR, eu quero que ele seja um vendedor, eu quero que ele seja um atendente, eu O quero que ele SDR é o seja. quê? O SDR é uma frente de vendas, é a pessoa que recebe o lead, o contato, aquele cliente, faz aquele pré-atendimento para direcionar para a equipe final de vendas ou Pode ser pelo WhatsApp, é como se eu estivesse Pronto, conversando com exato. A IA, os agentes de IA, eles rodam no WhatsApp. Então, imagina uma inteligência artificial que ela entende áudios, entende imagens, faz agendamento, conversa com o seu cliente com a linguagem que você escolher que ela tenha, que pode ser formal, informal, simpática, acolhedora, você escolhe. E ela trabalha 365 dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia.
ela tem um Não custo, descansa. não descansa, ela tem um custo menor do que um funcionário que recebe em salário mínimo durante um ano. E ela tem uma produtividade e um alcance muito maior, porque o seu funcionário não vai conseguir atender 1.700, 2.000 pessoas ao mesmo tempo. A IA vai. Então, isso é crescimento para o seu negócio. Isso é conseguir crescer com a base de atendimento sólido. Então, aquelas empresas de atendimento com 1.500 atendentes no telefone é algo do passado? É, por exemplo, nos Estados Unidos há um forte movimento das IAs de voz, que são agentes de IA que falam com você no telefone, entendem o que você fala, respondem, e elas podem ter a voz que você quiser, por exemplo. Você pode clonar a sua voz e a IA vai se comunicar com a sua voz com esses clientes, vai se comunicar ali, vai fazer tudo e ainda vai mandar um relatório para a sua equipe dizendo um resumo do que foi falado. Então, essa é uma grande tendência de mercado que já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, assim, são muitas possibilidades. Eu falo que não há limites. Então, assim, hoje eu crio esses agentes de IA. Por exemplo, a gente está trabalhando agora no IA para o mercado de licitações. Então, assim, ela vai fazer todo um processo que hoje é mecânico, leva tempo, é maçante, ela vai ser mais assertiva e ela vai ajudar com que essas pessoas consigam ter resultados melhores. Então, é para isso que a IA existe. Então, hoje eu trabalho criando soluções que não existem para negócios de forma personalizada. E isso é muito legal, é muito empolgante, porque, como eu falei, meu objetivo é trazer bem-estar para as pessoas, qualidade de vida, tempo de qualidade. Agora, por exemplo, aqui na Bahia, a gente está aqui na associação, no prédio da Associação Comercial, interessa o que é que acontece nos negócios aqui na Bahia. Sim, Você tem tido uma demanda significativa, ou boa pelos serviços, o pessoal está procurando? tá. E, estatisticamente, o que é que estão mais procurando? Agentes de IA para atendimento ao público. Atendimento. Atendimento, Então, basicamente, o empresário baiano está focado no atendimento. com certeza. Mas back-office, essas coisas ainda não? Também, esse agente de IA, ele faz atendimento, ele pode fazer venda e pós-venda. Então, assim, ele faz toda essa parte. Mas existe também toda essa parte de documentação, preenchimento de planilhas, métricas. Então, é um serviço meio que associado. Como eu falei, os agentes de IA, eles são personalizados. Então, tudo vai depender da demanda da sua empresa, da sua grande necessidade. Mas hoje as pessoas buscam muito essas soluções para atendimento, com certeza. Assim, e você acha que é nessa área que ela vai ter mais avanço ou você acha que vai ter avanço em outros segmentos? Por exemplo, no escritório de advocacia, você vê a IA funcionando em que locais, assim, exatamente? Olha, para escritório, respondendo de modo geral, a gente está vivendo um boom, assim, as pessoas estão buscando muita gente de IA, vamos dizer assim, é o assunto do momento, mas eu acho que vem muito mais coisa por aí, muito mais mesmo. Algumas coisas eu já venho tendo pequenos spoilers, mas tá avançando muito rápido. Todos os dias temos novas atualizações, novas possibilidades. Quando a gente olha para direito, hoje a IA ela está muito associada a esse processo de criação de peças, revisão de peças, eh, análise, por exemplo, você faz um contrato, você quer analisar se tem alguma cláusula que poderia ser considerada abusiva, como fortalecer aquele contrato. Está muito associada também a te ajudar a estudar sobre jurisprudências, para você fundamentar melhor os seus casos. A IA ela está focada também nesses processos mais mecânicos de eh, fazer essa questão de dados mesmo, de análise, ela pode fazer métricas do crescimento do seu escritório, como você pode melhorar o seu escritório, ela pode te ajudar a melhorar a sua escrita de modo geral. Então não é somente você pergunta e ela responde, ela realmente pode melhorar os seus processos por Agora, inteiro. como é que ela funciona de verdade, assim? O que é que existe por trás da IA para ela funcionar desse jeito? Ela tem informação, e como é que ela faz para transitar nessa informação e elaborar ela
em um texto gerado assim no final. Esse é o grande poder da IA generativa, é a mágica acontecendo, né? Os grandes modelos de linguagem baseados em machine learning, eles são alimentados por essas informações, como eu falei, que é como eu prestava serviço para fora do Brasil. Então, assim, é, existem. Ele é alimentado com informações, ele tem comandos de buscas, por exemplo, até do próprio Google, entende? Ele busca essas informações externamente, mas ele também é alimentado com essas informações. Como? Vou dar um exemplo de um projeto. Esse projeto é o seguinte: existe um prompt gerado pela IA e duas responses. O que é prompt e o que é response? Vamos lá. Prompt é o comando que o usuário dá para a máquina. Responses são as respostas geradas baseadas naquele comando inicial. Ok. Então, nós recebemos um prompt e duas respostas. E seres humanos, tá vendo? Novas profissões. Eu liderei uma equipe de mais de 1.500 pessoas. Então, Aqui na Bahia, não? na verdade, é um trabalho remoto, então eram pessoas do Brasil inteiro e também de Portugal. Então, assim, eu treinava essas pessoas para esses projetos específicos. Então, assim, novas profissões, pessoas ganhando em dólar na casa delas para treinar IA. Então, assim, as pessoas obsoletas, as pessoas que só sabiam mexer talvez no Instagram, no e-mail, estavam ali aprendendo e ensinando, porque quando você vai ensinar o IA, você aprende. Por quê? A gente recebe o projeto, um dos tipos de projetos, tá? Esse prompt e essas responses, e a função dessa equipe é avaliar se todas aquelas informações ali estão corretas, e se elas estiverem corretas, elas têm que fornecer links informando constando a informação correta. E se ela estiver correta, ela também vai fornecer links reafirmando que aquele conteúdo está correto. Então é assim que a IA aprende. Ela vai sendo testada e alimentada e corrigida constantemente. Você falou algumas vezes aí sobre engenheiro de prompt. Sim, Engenheiro de prompt é aquela pessoa que faz o design da pergunta que é feita no prompt da IA. perfeito. Então você precisa pensar na pergunta também. Com certeza. É por isso que nós temos que ter uma pessoa, assim como eu, focada em saber escrever, saber como escrever, saber. Aí é interessante que você tenha uma bagagem, um conteúdo. Eu tenho formação em neurociência do consumo, eu tenho formação em escrita Ou seja, criativa. você além de direito está buscando neurociência para entender como é que o cérebro das pessoas funcionam para depois manipular esses cérebros a seu favor. É isso que vocês estão fazendo? É. Pareceu maquiavélico, mas é exatamente isso. Isso é tecnologia a favor vou usar a palavra manipular, não. É. Vou falar moldar o comportamento das pessoas conforme os estudos de neurociência. Porque assim, a gente entende como a sociedade se comporta através dos seus hábitos, estuda eles e apresenta para eles aquilo que entendemos que são demandas, que são do interesse deles. Então, é, Mas é um pouco de presunção você entender e achar que você é capaz de achar qual é o interesse de outra pessoa, né? Mas só desviando um pouco a questão para deixar uma perguntinha mais difícil, né? sim, vamos lá. Nós vivemos em sociedade, nosso comportamento acaba sendo um comportamento de massas. Por mais que tenhamos a nossa individualidade, e graças a Deus que temos, a gente entra em ciclos de repetição. Isso é natural. Todo ser humano quer ser amado, quer ser aceito, quer se sentir inserido numa sociedade. Isso é natural de nós mesmos. Então, existem tendências naturais que nós vamos seguir. Mulheres vão seguir tendências de moda, homens também. Então, quando a gente usa a neurociência a nosso favor, no caso, a favor de empresas, a favor do marketing, do comércio, porque vivemos em um mundo material, então o dinheiro precisa circular. Estamos numa associação comercial, né? As pessoas sempre vão querer saber como vender mais, como alcançar mais pessoas. Então, se somos inteligentes o suficiente para perceber que há tendências e podemos usá-las a nosso favor, por que não? Claro, fazendo isso de forma honesta. As pessoas elas vão ser sim induzidas a consumir porque é assim que o mundo funciona, as coisas se tornam objetos de desejo, mas cada um na sua individualidade tem direito ou não de consumir aquilo. Mas se você acaba mexendo no
aqueles fiozinhos, né, que ficam nos dedos dos bonequinhos, a gente consegue fazer muita coisa. Talvez não É. seja nenhuma. Bom, mas isso é um papo filosófico para depois. Mas a minha pergunta é para você ter, então, uma eficiência maior na utilização da inteligência artificial, você tem que saber fazer uma pergunta correta. Então, o ser Perfeito. humano hoje que está mais preparado para usar a inteligência artificial é o antigo, né? O antigo que aprendeu a escrever, a fazer redação, que tem um vocabulário maior do que o Perfeito. jovem de hoje. Ou seja, os velhinhos estão mais na moda do que os novos, é isso? Com certeza. Inclusive, nesse mercado de contratação de pessoas para treinamento de IA, existem demandas específicas. Eu já gerenciei projetos com pessoas mais velhas, exatamente pela riqueza de linguagem, pelo conhecimento, que muitas pessoas mais novas, que por mais que tenham a facilidade com a tecnologia, não têm a bagagem. E a IA precisa exatamente disso, dessas pessoas, das mentes brilhantes delas, que ele já, que é, e assim, devolve também, né, essa autoestima para essas pessoas que já não se sentiam tão importantes dentro da sociedade, inclusive. Então, assim, por isso que eu te falo, é muito mais amplo do que parece e é muito mais inclusivo do que exclusivo, sabe? Excludente. Então, é realmente um movimento que eu falo com brilho nos olhos, porque Na há muita realidade, se eu tenho um possibilidade. acesso através de um prompt a uma base infinita de dados, qualquer ignorante pode se transformar numa escola, né? Num acadêmico com base na pergunta correta que ele fizer, né? Sim, mas assim, socialmente, ele vai apresentar um trabalho, mas ele vai ter que socialmente se apresentar depois, então, Sim, mas de qualquer forma é uma ferramenta que multiplica a capacidade das com pessoas. certeza. E assim como eu falei, ela não só te apresenta algo, mas ela te ensina. Tem pessoas Mas ela hoje também aprende. totalmente. Eu ouvi falar que, por exemplo, o que é mais comum hoje em dia é o chat GPT que está todo mundo usando, né? Sim, Devem ter outras aí, que eu tem. imagino que tem. Mas vamos falar de chat GPT que todo mundo pode baixar e tal. O que se chama de prompt é aquele negócio que eu escrevo, não é Isso, isso? perfeito. Pronto. Aí eu faço uma pergunta qualquer a IA. Uhum. Ela aprende com a minha pergunta também. De que forma ela aprende? De que forma cria uma relação mais individualizada com cada um desses usuários? Vamos lá. Quando você cria uma conta ali, ela vai gerando um histórico. E eu vou dar uma dica para todo mundo que assistir isso. É, Por favor. como fazer com que o chat GPT, aquela versão até a gratuita, ela seja mais responsiva para Hum. vocês. Faça um prompt se apresentando. Conte quem você é. Oi, eu sou a Jéssica Alcântara, eu tenho tantos anos, meu dia a dia é focado em criar agentes de IA, falar sobre tecnologia, buscar novos conhecimentos nessa área. Minha dinâmica de trabalho é assim, assim, assim. E a partir de hoje, você vai estar aqui para me ajudar a exercer as minhas atividades diárias focadas no meu profissional, por exemplo. A partir disso, essa primeira apresentação, daí em diante, tudo que você fizer, ela já vai ter no histórico. Ela já vai ter esse conhecimento prévio de quem é você, o que você faz. Então, quando você começar a perguntar para ela, ela já vai trazer direcionado. Você pode, por exemplo, documentações. Ela pode te ajudar a escrever da forma com que você já escreve, por exemplo. Você vai pedir para ela gerar um texto, mas ela quer que ela gere com as suas palavras, como você escreve. Você pode subir textos para ela falar: olha, analise a minha escrita, me ajude com um bloqueio criativo. Eu estou escrevendo um livro, mas essa página aqui eu estou travado. Esse aqui é o meu estilo de escrita, esse aqui é um trabalho que eu já fiz. Me ajude a buscar, traga brainstorms, me ajude a trazer um insight para concluir essa página. Então, ela vai começar a escrever do jeito que você escreve. Ela se torna o seu segundo cérebro. Na versão do ChatGPT ali, você consegue fazer, a gente fala que são os seus GPTs ali dentro. Você pode configurar cada um deles para exercer uma função. Por exemplo, eu quero que, dentro do escritório, eu quero que você me ajude a criar peças. Aí você vai criar um seu GPT, configurar ele como uma persona que vai
escrever peças. Eu quero que você me ajude a fazer os relatórios de quantos clientes, aí você vai ter ali um GPT de análise de dados, e por aí vai. Então você consegue fazer isso Você não e precisa fazer por prompt, você pode fazer, na realidade, indiferente do que você tem, você tem aqueles prompts, vou chamar aquele histórico do que você já fez. sim, ele tem o histórico que Aí, ele aí, aí são prompts, certo? E sim, tem respostas dentro daqueles prompts. aham. Mas ele é compartilhado com tudo que está lá dentro, né? É, mas assim, o que que acontece? A sua conta, ela tá, assim, aquelas informações que você sobe, aquelas coisas que estão ali, elas estão ligadas à sua conta. Então, elas não estão soltas no mundo. Tipo, não é porque eu subi uma informação lá que você vai conseguir acessá-la. Isso não existe. É uma conta Ela é individual. minha para mim. Exato. Ela é desenhada para você. Ela vai se comportar de acordo com o que você solicitar dela, tudo que você colocar ali é seu. Então, assim, esse histórico ele é legal porque você cria um relacionamento com a IA e assim ela consegue entender quem você é e se comportar de acordo com o que você precisa. Então essa é a forma mais próxima de você tê-la no seu dia a dia, né? É mais personalizada em termos de um usuário comum, tá? Quando a gente fala uma solução para negócios, para empresas, aí é um outro caminho. Aí é um desenvolvimento mesmo de soluções que utilizam também IA, mas aí envolve automação, envolve muitas outras coisas. Mas não é a mesma, você não vai usar um chat GPT, você vai usar um outro instrumento, é isso? Na verdade, também o Chat GPT, hoje nós temos a OpenAI, ela tem um estúdio de agentes de IA, então que você consegue criar ali dentro esses GPTs, vamos chamar assim, e você coloca eles para fazer essas funções e você consegue montar agentes de IA baseados no próprio ChatGPT. Então, quando a gente fala de agente de IA baseado em IA generativa, ele pode vir do GPT, do ChatGPT, do Gemini, do Llama, do Claude, enfim, todos esses grandes modelos de linguagem que existem atualmente. E se você fosse assim recomendar para alguém que está começando a entender ou querer aprender sobre IA e como ela pode ajudar, começa por onde? Chat GPT? Olha, hoje em dia eu tenho visto muito conteúdo sobre isso. Conteúdo bom, conteúdo ruim. Por ser algo novo, tem muita gente surfando nessa onda e passando desinformação de fato. Mas também tem muita coisa boa. Eu acho que estão criando-se cursos, estão criando-se novas possibilidades de estudo, instituições mais sérias estão investindo nisso. Então, daqui a pouco a gente já vai ter formações realmente sérias no assunto. Hoje a gente tem mais esses cursos livres, vamos dizer assim, esses eh, coaches de internet, mentores, que realmente fazem um trabalho legal. Tem muita gente boa por aí, muita gente boa mesmo, mas tem muita gente ruim também. Então, acho que assim, para uma pessoa que não conhece nada, buscar um conteúdo básico de engenharia de prompts, um conteúdo básico ali para entender como funciona ali aquela dinâmica de perguntar, de ter uma resposta e mexer, brincar ali, testar, fazer perguntas, refazer, tentar ver as possibilidades ali, entendendo como aquela IA pode te responder. É a curiosidade mesmo. É muito intuitivo, então assim, você Agora, entra e nós temos mexe. aí versões pagas e versões gratuitas. A diferença em termos de potencial de realizar coisas na versão paga é melhor? Muito melhor, muito melhor. Muito mais funções, muito mais completo. Hoje o ChatGPT, ele te dá acesso diariamente a algumas perguntas gratuitamente, como, baseado na versão paga. Mas depois de um tempo ele limita. Mas assim, até questão de geração de imagem, tudo ele roda muito melhor na versão paga. Mas assim, se você não tem uma necessidade, só quer ter ali, você não tem a necessidade de fazer um upgrade, faz ali, testa a versão gratuita mesmo, que já vai te atender legal. Agora, você acha são várias inteligências artificiais. Você acredita que alguma vai se sobressair às demais? Porque eu sou empresário, sou aqui um empresário, membro aqui da Associação Comercial, tenho uma farmácia de atendimento, vendo pela internet, por exemplo. Aí eu quero montar um sistema de atendimento totalmente automatizado, utilizando a inteligência artificial. Pronto. Por exemplo, vou citar o exemplo da farmácia. A gente pode fazer um banco de dados com o seu estoque,
com tudo que você tem. E a gente pode colocar esse IA como um vendedor online da sua farmácia que faz delivery, tá? Certo. Então a gente faz o quê? A gente configura um agente de IA que vai atender o seu cliente, que vai tirar as dúvidas dele, que vai conseguir consultar no banco de dados se tem determinado medicamento ou não, que vai apresentar o preço, que vai gerar forma de pagamento. A IA vai mandar uma forma de pagamento, a pessoa vai fazer o pagamento ali com aquela IA, ela vai mandar, conferir, vai mandar para o sistema que aquele pedido foi feito e ela já pode enviar para um sistema de agendamento do seu entregador para que ele já saiba que horas ele tem que fazer o envio daquele pedido. Isso tudo em segundos. em segundos. Isso custa caro? Olha, hoje está ficando cada vez mais acessível, entende? A gente tem mais, como eu falei, para cada solução personalizada, ela vai exigir um nível ali maior de automação, de processos. Então, o que vai transformar um agente de IA hoje caro são todas essas interações. Mas hoje, um agente de IA, ele trabalha, são duas fases. Tem a fase de implementação, que é um valor, né? A implantação ali, o setup, e tem a mensalidade. Esses agentes de IA que se comportam como vendedores e tudo mais, eles têm uma mensalidade. E hoje a mensalidade de um agente de IA, ela começa em R$ 1.500, que é o valor de um salário mínimo. Então, Mas aí eu posso ter 50 atendentes pelo mesmo valor, né? não necessariamente. Essa 1IA vai atender, se 1.000 pessoas falarem ao mesmo tempo, ela vai atender essas 1.000 pessoas. Então, você não, dentro dessa mensalidade, você consegue ter um atendimento infinito. Não há limites de atendimento para ela. Enquanto ela estiver ali, ela chegar a demanda, ela vai atender. Então, se você não tem necessidade de ter 50 agentes de IA, se você tem um para venda, é um só, para atender a sua demanda. Você pode ter um outro que faça uma outra função, mas também dentro dessa função dele não há limites para a quantidade de demanda que ele vai ter. Claro que assim, é personalizado, então tem que se ver, por exemplo, a partir de 1.500, por quê? Existem alguns tipos de respostas que ela precisa gerar, que aí é um caminho diferente. Então, quanto mais complexo, naturalmente, mais caro. Mas hoje, uma mensalidade já está inicialmente nisso. Mas assim, um pequeno empresário, uma empresa pequena, um micro pequeno empresário, você acha que a inteligência artificial é um mecanismo que pode auxiliar esse pequeno empresário? Sim, sim, com certeza. Mas hoje depende muito assim do volume que ele tenha. Por exemplo, um agente de IA, para você ter ali um agente de IA, você tem que ter uma demanda. Vamos pegar um pequeno empresário, um salão de beleza. Um salão de beleza, ele tem muito agendamento. Então, ele pode ter um IA que funcione ali para agendamento, para fazer isso, para fazer marcação, remarcação, otimizar os horários da equipe. Então, assim, funciona. Pensa, eu Mas acredito. não tem programação aí nesse negócio, não é só essa engenharia de prompt, então. Não, na verdade tem. Existe toda uma automação por trás. Ah, Ela faz processos. Por exemplo, se você pedir para o chat GPT agendar um, um compromisso para você, ele não vai fazer isso. Para que a IA agende, ela tem toda uma estrutura que é montada, para que várias IAs são colocadas dentro desse processo. E aí são feitas automações para que essa IA responda aos comandos de agendamento. Tudo que for externo ao banco de dados da IA precisa de uma automação para que se comunique com ela. Então, é muito mais complexo do que parece, ou mas seja, é assim, muito mais, mas parece ser simples porque, de fato, a ideia parece ser simples mesmo. por exemplo, vamos utilizando o seu exemplo, um salão de beleza. Eu vou fazer um corte de cabelo e vou fazer uma pintura, que vocês gostam muito de fazer. Então, o IA faz o agendamento, aí ele manda uma mensagem para o cabeleireiro, manda para a recepção, manda para o estoque, que é para ter aquela tinta específica que você devia ter no estoque. Se não tiver, ele manda comprar, é isso que ele pode fazer? Pode, e Ou muito seja, ele mais. pode automatizar todos os sistemas. Tudo, absolutamente tudo. Então, as pessoas ficam na parte, digamos assim, numa empresa, mesmo que seja pequena empresa.
que ela automatizar todas essas questões, a gente pode dizer que ela só vai ficar quem for criativo. Não, porque na verdade essa pessoa, ela não. Ela vai receber a IA pronta. Ela não vai precisar fazer comando nenhum. Na verdade, assim, essas IAs, esses agentes de IA que fazem isso, ela responde a comandos, mas quem fez toda essa parte criativa fui eu. Entende? É tipo assim, ela já vai receber uma solução pronta, ela não vai precisar se preocupar com isso. Hoje, o que que acontece? Como eu falei, otimização de tempo. Hoje, normalmente, um salão, ele não tem uma pessoa só para atender. Normalmente, essa atendente tem outras funções. Então, o que que acontece? Se eu tenho um IA fazendo essa parte, eu pego esse funcionário e consigo direcionar ele para outras coisas. Então, assim, mas ele ainda é importante no processo de agendamento, como? Conferir ali, ver tudo ali e a equipe vai ser comunicada pela IA, mas ele pode estar ali também fazendo aquele acompanhamento, fechando a agenda, por exemplo. Vai ter um feriado, a gente só vai funcionar meio período. Se ele não avisou isso previamente, a qualquer momento ele pode avisar, fazer essa mudança, enfim. Essas atualizações é legal que tem uma pessoa ali também fazendo isso, mas em alguns pontos você consegue realmente até remover essa pessoa desse No contexto. seu dia a dia hoje, como empresária e vendedora de consultoria e produção de soluções com a inteligência artificial, você ainda encontra muita resistência do mercado e das pessoas? Um pouco, mas está cada vez menor. As pessoas ficam um pouco receosas em investir em algo que elas não conhecem, mas normalmente quem me procura já vem com essa mentalidade mais aberta. Essa resistência ela acontece mais em papos em que as pessoas realmente não tiveram contato. Mas uma simples demonstração que eu faço de um IA que eu tenho no meu celular, as pessoas já falam, nossa, eu preciso disso. Então, quando elas dão uma mínima oportunidade, elas já se abrem bastante para essa possibilidade, começam a ver o potencial que tem ali, começam a se enxergar como pessoas que realmente seriam beneficiadas com aquela tecnologia. Eu andei futucando para a nossa entrevista, estava querendo entender um pouco mais, Sim. e na área do direito eu andei futucando em alguns sistemas de IA que dizem que oferecem soluções. Aí eu encontrei um chamado LawX, eu acho que é LawX, alguma coisa assim, Não conheço. e um outro que chama César, alguma coisa assim, também de direito. Baixei os dois aplicativos, não pago, só para fazer o teste, e eu não gostei. Eu não Mas gostei. qual era a proposta deles? É porque eu realmente não os É, conheço. faça uma ação, uma inicial sobre determinada ação em tal caso. Aí a gente era obrigado a colocar um pouco do descritivo do caso e depois ele elaborava a petição desse caso. Eu não gostei das pessoas serem muito fraquinhas, entendeu? É isso. É o que eu falei. São soluções que podem ser personalizadas. Qual é a cereja do bolo? Qual é o segredinho? Realmente é a engenharia de prompt. Então, assim, modéstia à parte, Uhum. eu crio excelentes agentes já muito superiores à média que eu ando vendo por aí. Por quê? As pessoas que estão trabalhando com isso, elas não tiveram conhecimento da fonte como eu. Imagina o próprio chat GPT entregando nas suas mãos qual é a maneira perfeita de fazer um prompt, te ensinando a fazer. Mas ele faz isso hoje. Se eu perguntar para ele qual é a maneira perfeita de Não, fazer um prompt para você, ele responde, não ele responde? vai te responder, mas eu tô falando que eu recebi informações do próprio Google, da própria OpenAI. Então, imagina, a desenvolvedora daquela solução, para que eu possa ensinar pessoas a fazer aquilo, ela precisa me dar as guidelines dela. Então, a partir das guidelines da própria empresa desenvolvedora daquela solução, eu trago esse conhecimento. Então, assim, hoje eu consigo desenvolver. Aí, a maioria das pessoas que hoje trabalham com engenharia de prompts, elas aprenderam coisas testando e pela internet. Então, existem alguns segredinhos, alguns esqueminhas, alguns pontos que a gente sabe. A informação confidencial, privilegiada, entende? Que vem dessas fontes. Então, tendo esse conhecimento, eu consigo aplicar isso e trazer soluções diferentes da grande maioria. Por exemplo, vamos botar o chat GPT ou qualquer outra dessas que você queira.
Dentro do banco de dados deles, por exemplo, tá todos os livros escritos? Olha, vou Por exemplo, se eu dizer, quiser saber, por exemplo, a maioria. olha, não vou dizer assim, todos, 100%, porque seria pretensão, mas eu arrisco aí 99%. Sério? Todos os livros foram digitalizados e Tudo. colocaram dentro da memória. Tudo que existe de informação, ela puxa tudo, absolutamente. Se tá na internet, se tá ali online, ela tem acesso. Tudo. Ela consegue puxar qualquer informação de qualquer livro, qualquer coisa. Você pode pedir uma coisa legal para livro, às vezes você tá com muita pressa. Você precisa ler um livro para fazer uma apresentação, por exemplo. Então, na realidade, você está me ensinando a não ler o livro, né? Não, eu tô te ensinando a ler, porque eu amo ler, eu amo aprender, eu amo Hum, adquirir conhecimento. Mas vamos transformar isso numa coisa prática. Então vamos melhorar a minha fala. Você já leu aquele livro e você gostaria de fazer uma citação dele, sim. mas você queria relembrar ali algumas informações. Você pode pedir para que ele faça um resumo de até, sei lá, 500 palavras, pegando os principais pontos daquele livro e gerar uma reflexão baseada naquilo. E aí você vai ter aquilo ali em segundos. Você pode, pessoas que têm dificuldade de ler também, que têm dificuldade que acham a leitura um pouco cansativa, elas podem adquirir aquele conhecimento de uma forma diferente, que ele chegue de uma forma resumida, mas ainda assim muito completa. Então, assim, existem essas possibilidades. É, aí a minha pergunta é, como é feito o processo de aprimoramento da inteligência artificial? Isso é todo dia, né? Toda hora, inclusive agora não para. E é basicamente o que eu te falei desde o início. Nesse momento tem pessoas treinando, tem pessoas fazendo, trabalhando ali. A gente não tem condições de saber como é que vai estar a inteligência artificial daqui a 6 meses, né? Não, é muita novidade o tempo todo. Eu falo que eu que estou inserida nesse meio me assusto, porque toda hora é um IA nova, é uma coisa nova, é uma solução nova, e a gente vai caminhando ali conforme a música toca. Mas a gente está nesse ponto de inflexão. Vamos dizer que nós estamos no ano 2 da IA. É o segundo ano. E se eu for olhar ano passado para esse ano, nossa, absurdo. Tanto que já desenvolveu e cresceu. Diz que já saiu o ChatGPT 5.0, né? O 5.0, acho que não. Eu acho que não está disponível no Brasil, mas parece É, que já está usando em outros pois lugares. é, e ainda tem isso. Sai lá primeiro para depois vir para cá. Aí a gente ainda demora um pouquinho a receber, mas recebe. O Mas e Brasil tá num, o Brasil tá? o Brasil tá numa posição muito interessante. O Brasil está no ranking, está no top 5 países que mais recebem investimentos para IA no mundo. Nós O que é estamos que isso ali. significa? Há um grande interesse no Brasil nesse sentido. Nós somos uma das nações que mais consomem redes sociais no mundo. Então, nós estamos muito conectados. Nós somos, se eu não me engano, somos um dos maiores países que usam o Instagram, que usam o WhatsApp, o TikTok, essas redes sociais de modo geral. Então, o brasileiro ele está cada vez mais conectado. Então, existe esse interesse real dessas grandes empresas, existem investimentos bilionários para o idioma português, porque vem muita possibilidade aqui no Brasil. Hoje esse top 5 é formado por Coreia, Japão, Índia por questão populacional, Brasil e vamos chamar de Latam, mas que na verdade engloba países da América Latina que falam espanhol e Espanha. Na verdade, é o idioma espanhol que vai tá integrado nesse Latam, porque na verdade não são só os países ali da América Latina. Então, assim, é, o Brasil está numa posição muito interessante. Há muitos olhares no Brasil, há muito investimento para o Brasil nessa área. E assim, tanto é que eu fiz projetos, inclusive eu fiz um que eu amei, que foi sobre Carnaval de Salvador. Eles pediram um projeto de criação de prompts para falando sobre carnaval, para que para que a IA pudesse aprender com as nossas festas típicas, as nossas gírias, o modo de falar, para que quando as pessoas perguntassem, ela soubesse responder. Então, assim,
Hoje, esses grandes modelos de linguagem sabem o que é uma fantasia de filho de Gandhi, sabe o que é uma cerveja piriguete no Carnaval de Salvador. Porque ele se comunica com o público geral, então ele tem que entender a língua do público geral. Agora, esse armazenamento desse conhecimento fica onde? Aí é na rede neural deles, no banco de dados dessa IA, E isso gasta muita energia, né? com certeza. Então, na realidade, a criação da inteligência artificial demanda energia, e energia às vezes não é sustentável, né? Ah, Então, na mas realidade, pode haver um incremento aí do uso de combustíveis fósseis para manutenção da energia elétrica, porque eu soube que é uma coisa gigantesca, né? Mas hoje em dia, a gente, se você for olhar, a maioria das coisas que envolvem tecnologia também envolvem sustentabilidade. A gente hoje tem muita coisa baseada em energia solar, tem muita coisa baseada em energia sustentável, porque assim, quem trabalha em inovação também tem essa visão sobre crescer construtivamente. A gente está querendo trazer solução para o mundo e não piorar ele. Então, assim, se eu trabalho com tanta inovação, por que que eu vou me prender à ideia de combustíveis fósseis? Entende? Se existe energia limpa hoje que pode ser utilizada de forma muito mais eficiente e muito mais barata. A energia solar hoje é uma energia muito mais barata. Mas assim, nós já estamos chegando quase no final da Sim. nossa conversa, nosso bate-papo, mas assim, muitos dos empresários daqui podem achar, será que realmente a inteligência artificial é para mim? Se você tivesse na frente de um empresário desse, você diria o quê? Eu diria que a inteligência artificial, ela é para todos. E quanto antes você despertar para isso, mais na frente você vai sair. Porque é um fato. Não vamos regredir. Não vamos retroceder. Nós vamos avançar. E aí você tem o poder no hoje de escolher se você vai ser a pessoa que vai avançar ou que vai ficar para trás. Se você vai ser a pessoa que vai eh, evoluir, vai olhar para o futuro e vai se entender como uma pessoa inteligente e capaz de caminhar nessa direção, ou se você vai estagnar. Uma hora você vai ser empurrado por essa onda. Basta você escolher quem você vai ser nessa dinâmica. E convido todas as pessoas que têm dúvidas, que têm receio, que querem aprender mais, que querem entender mais, a entrar em contato comigo, a acessar o meu Instagram, @jessica_alcântara, e a gente pode bater esse papo, a gente pode, se você é empresário, tem essa insegurança, estou aqui de braços abertos Agora, para se eu apresentar for novas. conversar com você lá no seu Instagram, Hã? eu vou conversar com você mesmo ou vou conversar com ele? Comigo. Eu tenho IA de atendimento, mas é comigo. Pro E Instagram não tem. telefone, você tem algum telefone de contato se alguém quiser? Sim, é o 71991502258. Esse é Então, meu número de WhatsApp. isso aí, o empresário que quiser entender o processo e talvez desenvolver. E você diz que é para todo mundo, inclusive para pequeno e microempresário Sim, também. todo mundo pode ser beneficiado, existem soluções de todos os tamanhos e todo mundo pode sim melhorar suas dinâmicas com IA, sem dúvidas. Você acha que a IA vai ser utilizada nas escolas também? Já é. Já é, mas já digamos assim, de uma forma não legítima, né? Porque os estudantes estão fazendo os trabalhos que eles deviam estar fazendo com a IA. Você acha que elas vão integrar de um processo mais produtivo e menos, digamos assim, menos ilegítimo? Com certeza, não tenho dúvidas. Todas as áreas vão integrar IA. Não sei se você já reparou, o próprio Meta colocou no Meta é Facebook. Meta, é o grupo do Facebook. No WhatsApp agora tem uma bolinha azulzinha que é o Meta AI. E ali você consegue conversar com o Llama, que é o modelo de inteligência artificial generativa do Meta. Nunca ouvi falar isso. É, Nem reparei disso. dá uma olhadinha, já tá lá. Você pode perguntar coisas como você pergunta para o chat GPT ali, ele vai responder. Então, assim, a tendência, o próprio Google, quando você faz uma pesquisa, já tem lá, resposta gerada por IA. Então, a tendência é que cada vez mais a nossa forma de pesquisar, de interagir mude, né? Então, a IA ela vai ser inserida em absolutamente tudo. Hoje já temos no meio médico, direito,
todas as profissões hoje já são beneficiadas com IA, todas. Não consigo ver uma que ainda não possa ser de fato beneficiada, porque toda profissão ela pode melhorar suas dinâmicas com a IA, esse profissional pode aprender também a se desenvolver com IA. Hoje em dia tem até IA, pessoas estudando idiomas com a IA. Tudo bem, mas eu sou advogado. Minha principal Sim. ocupação é advogado. É advogado que escreve. Então, para eu não ser engolido ou me tornar obsoleto em razão da IA, qual é o caminho? Você vai aprender e você vai se tornar mais produtivo. Se hoje você conseguir, você é um advogado que escreve. Lembra que eu te falei que ela, com o banco de dados dela, ela vai começando a entender a forma que você escreve, as palavras que você usa, os seus vícios de linguagem, tudo mais. Então, assim, hoje você consegue atender, vamos dizer assim, 2 clientes por semana, porque eles te demandam todo um tempo e uma atenção. Com a ajuda de um IA, você vai conseguir aumentar esse número, porque essas pesquisas, essa escrita ali, você vai passar mais um tempo revisando do que de fato, muitas vezes, tendo a necessidade de criar tudo do zero. Você vai sim, ainda estar muito à frente do seu processo criativo. Ele vem como um ajudante, não como um substituto. A mente é sua. A IA sempre vai precisar do humano. Sempre, sempre. Mas não de todos os humanos, Não né? de todos, mas ela sempre vai Então, é precisar de essa uma mente mente que humana. vai permanecer, é aquela mente que tem mais Conhecimento, conhecimento. exato. Então, a IA, na realidade, não tira emprego de todo mundo, tira emprego de quem tem pouco conhecimento. E de quem não sabe utilizá-la. Exatamente. Então, na realidade, estudar ainda vale a pena. Sempre. Pro resto da vida, estuda, estuda, estuda. Jéssica, eu gostaria muito de agradecer esse bate-papo. Eu sei que, para mim, que não sou um expert de tecnologia, muito pelo contrário, sou até bem jurássico, foi bastante produtivo essa conversa. Agora, obviamente, careceu da inteligência para perguntas mais inteligentes. Eu esqueci de lhe perguntar alguma coisa. Não, não, imagina. Eu que agradeço o convite, adorei nosso bate-papo, super fluido. Você fez perguntas interessantíssimas. E acredite, à frente da maioria das pessoas, do que a maioria das pessoas pergunta, tá? Então não faltou inteligência nenhuma para perguntar. E de modo geral, acredito que eu consegui transparecer o que é a IA, o que é esse movimento, como algumas coisas podem ser, são feitas hoje. E é isso. Tá, eu gostaria muito de agradecer sua vida aqui no Perspectiva. É mais uma perspectiva de mundo, dessa vez através da tecnologia. Agradecemos a Jéssica e logo, logo, quando a gente entender um pouco mais de IA e for utilizando ela, vamos lhe abusar para fazer um bate-papo já com o dia de depois. Com Tá certeza. certo? Me chama que eu Obrigado. vou adorar. Obrigado. Obrigada. Voltamos na próxima semana com mais uma perspectiva de mundo para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui e, sabendo o que está acontecendo, como nós devemos nos comportar e agir ou decidir a nossa vida em conjunto e em sociedade. Até a próxima semana. Até.